Fala investidor, bem-vindos ao canal Analista 1. Meu nome é Rafael Medina, eu sou analista de investimentos CNPI, número 9361. Também sou consultor de valores imobiliários, habilitado pela CVM, além de investidor. Eu sou o criador desse canal, Analista 1 Investe, que tem o principal objetivo de educar e capacitar você, investidor, a tomar melhores decisões e alocar o capital de maneira mais eficiente, principalmente na parte de ações. E já nesse primeiro vídeo eu vou trazer um tema muito importante e que gera muita dúvida para os investidores. Eu vou trazer a importância do yield on cost, preço médio, preço teto, as diferenças e o que devemos focar na hora de investir, principalmente olhando para a eficiência na alocação de capital. Então, bora direto ao ponto? Então, primeiramente, o que é yield on cost? Yield on cost significa rendimento sobre o custo. É um indicador financeiro que mede a rentabilidade dos proventos de um investimento com base no preço original pago pelo ativo e não pelo preço atual de mercado. Então, a fórmula é dividendos pagos dividido pelo preço médio de compra. E o preço médio de compra é a média dos preços que você comprou uma determinada ação. Por exemplo, você pagou R$ 5,00 em uma ação, depois pagou 8, depois 11. Se você pega tudo isso e divide por 3, você tem seu preço médio de compra. Então, fazendo aqui essa conta, 5 mais 8 mais 11 divididos por 3. Então, no caso aqui, seu preço médio é de R$ 8,00. E o yield on cost é calculado sobre esse preço médio. Então, vamos supor que você recebeu R$ 1 durante o ano e o seu preço médio foi de 8. Então, dividido por 8, temos 12,5% de yield on cost. Para ilustrar e ficar mais claro, eu trouxe aqui o exemplo da BB Seguridade e eu já vou mostrar a diferença entre dividend yield e yield on cost. Então, vamos supor que a BB Seguridade te pagou 3,85 durante o ano e a cotação atual seja de 35,56 e o seu preço médio de compra foi de 33,50. Então, fazendo essa relação, 3,85 divididos por 33,50 vezes 100, o seu yield on cost aqui é de 11,5%, enquanto o dividend yield é a relação entre os dividendos pagos e o preço atual de mercado. Então, 3,85 divididos por 35,56, temos um dividend yield de 10,8%. E o dividend yield é menor justamente porque o seu preço médio é inferior à cotação atual de mercado. Então, aqui você já consegue perceber a relevância que tem você pagar preços atrativos por uma determinada ação. Já nesse slide eu trago alguns pontos de atenção. Apesar do yield on cost ser calculado a partir do preço médio, devemos ter o foco no preço teto que determinamos. E eu vou mostrar esse ponto logo adiante. O yield on cost nos mostra em percentual o retorno em proventos que de fato nós estamos recebendo, diferente do yield da carteira que oscila diariamente com a volatilidade de mercado. Além disso, o yield on cost elevado significa que estamos alocando capital de maneira eficiente. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem R$ 100 mil investidos e ela recebe 6 mil por ano. Então, fazendo essa conta, 6 mil dividido por 100, essa pessoa tem um yield on cost de 6%. Agora, imagina outra que tem os mesmos 100 mil, mas só que ela recebe 8 mil por ano. Então, fazendo essa mesma relação, o yield on cost dessa outra pessoa é de 8%. Então, percebam aqui que a segunda pessoa aloca o capital de maneira mais eficiente. Mas é importante mencionar que um maior retorno, uma maior rentabilidade, pode estar atrelado a um maior risco. Então, nosso desafio está sempre em buscar um maior retorno correndo o menor risco possível. E nós podemos conseguir isso, por exemplo, comprando boas ações com lucros crescentes e consistentes. Mais um ponto, esse talvez seja o slide mais importante desse vídeo, porque eu trago aqui no que nós realmente devemos focar. Também vou mostrar a diferença entre preço médio passado e novo preço médio. Eu trouxe aqui um trecho da minha planilha, a planilha 1, eu vou comentar mais sobre ela no final desse vídeo.
Então, trazendo aqui novamente o exemplo da BB Seguridade para ilustrar, 4,88 é o que eu projeto para a empresa em termos de LPA, lucro líquido por ação. Se pegarmos o lucro projetado e dividir pelo número de ações em circulação no mercado, chegamos no LPA. Já aqui do lado, nós temos o payout. E o payout é o índice de pagamento, é o percentual que a empresa repassa para os acionistas na forma de proventos. E na minha projeção, o payout da BBSE ficará em 92% para 2025. A empresa acabou de divulgar os dividendos relativos ao segundo semestre de 2025 e somado com os do primeiro, nós temos um total de 4,49 por ação. E fazendo essa conta, 4,88 vezes 0,92, nós chegamos nesse DPA, 4,49. E aqui a gente já começa a projetar o dividend yield esperado. 4,4896 divididos pela cotação atual no momento que eu estou gravando esse vídeo, 35,56, nós temos um dividend yield projetado para 2025 em relação a essa cotação de 12,62. E agora nós chegamos no preço teto. Esse é o meu preço teto para a BB Seguridade. E ele reflete o preço máximo que eu aceito pagar pelas ações da empresa. E fazendo essa mesma conta, mas agora com relação ao meu preço teto, 4,49 divididos por 47, temos um dividend yield de 9,55. Então, com esse preço teto, o mínimo que eu espero receber da empresa é 9,55. Mas como o ano já está acabando, nós temos que ficar de olho para 2026. E eu acredito que a empresa tenha um leve decréscimo do lucro e, consequentemente, um repasse menor para os acionistas. Então, suponha que a empresa repasse R$ 3,90 por ação em relação a 2026, e com esse preço teto de 47, temos um dividend yield de 8,29. Não é esses 12,6, mas ainda é um yield elevado. Além disso, tanto o preço teto quanto as outras estimativas podem ser alteradas a partir do momento que a empresa divulga os fatos relevantes, os resultados trimestrais, a alteração na taxa Selic, os fatores macroeconômicos. Então, são diversas situações que podem alterar as nossas estimativas. Além disso, aqui do lado tem a margem de segurança e no caso aqui da BB Seguridade está em 32%. E essa é a relação entre a cotação atual e o preço teto, e ela está em 32% porque a cotação atual é inferior ao preço teto. Então, uma margem de segurança alta pode refletir que a empresa está em preço atrativo e você tem a oportunidade de alocar o seu capital de maneira eficiente. Então, para resumir todo esse slide, nós devemos ter o preço teto como parâmetro e não o preço médio do passado. Como o próprio nome já diz, está no passado. Se você fica ancorado aos preços que você pagou, você pode estar cometendo erro, porque a empresa pode estar em situações, em momentos diferentes que podem não mais acontecer. Então, nós devemos sempre olhar para o futuro. E o preço teto reflete justamente isso. E outro ponto, o novo preço médio será formado a partir do momento que você soma o seu preço médio do passado com as suas novas compras em determinado período. Então, se você respeita o preço teto, você fará compras assertivas e, consequentemente, irá aumentar a eficiência da sua carteira. Mas só fazendo um disclaimer, isso aqui é estimativa, então não garante nada que irá acontecer. Então, por isso é importante estudar a empresa a fundo, as suas qualidades, o seu histórico, as vantagens competitivas e muito mais. O preço teto irá nos mostrar se a empresa está cara ou barata. A parte qualitativa deve ser aprofundada antes disso. E esse gráfico aqui é muito bom
E eu trago uma provocação. Preço importa? Esse aqui mostra a relação entre o valor de mercado da BB Seguridade e o dividend yield. Observem aqui que eles são inversamente proporcionais, ou seja, quando o valor de mercado cai, o dividend yield sobe, e assim sucessivamente. E isso acontece porque o dividend yield é calculado a partir dos dividendos pagos dividido pela cotação atual. E o melhor cenário para o investidor de valor focado na renda comprar as ações é justamente quando a cotação está caindo e a empresa está entregando maiores resultados. Assim, você aumentará a eficiência da sua carteira, comprará mais ações, receberá mais proventos, reinvestirá os proventos e fará a bola de neve crescer. Outro ponto, empresas que pagam bons dividendos consistentes têm uma proteção natural contra a volatilidade, já que quando a cotação cai muito, o dividend yield fica elevado e o mercado percebe e não deixa essa distorção acontecer. Já empresas que pagam baixos proventos, elas dependem da opinião do mercado. Então, se o mercado não se animar, não perceber que a empresa está atrativa, mesmo entregando bons resultados, a cotação pode permanecer de lado ou até mesmo cair. Então, aqui está mais uma vantagem de empresas que pagam bons dividendos. Já nesse slide, eu calculei o retorno implícito da BBSE e isso aqui é minhas estimativas. Eu fiz as projeções de 2025 a 2030 e no momento que eu estou gravando esse vídeo, a BBSE está cotada em 35,56. Eu vou fazer do ano de 2025, mas depois você pode pausar o vídeo e olhar com calma todo o período. Então, o valor de mercado hoje da BBSE é de 69 bi e é só pegar a cotação atual e multiplicar pelas ações em circulação. E 9,48 bi é o que eu espero de lucro para a empresa em relação ao ano de 2025. Então, fazendo essa relação do valor de mercado com o lucro esperado, nós chegamos no PL projetado. E para quem não sabe o que é PL, é o número de anos que o investidor levaria para recuperar o capital investido se os lucros da empresa permanecessem constantes. E um PL baixo quer dizer que a empresa pode estar em preços atrativos e o contrário também é verdadeiro. Então, fazendo essa relação, nós chegamos no PL de 7,28 vezes. Já o Earnings Yield é o contrário do PL. Se você pegar 1 e dividir pelo PL projetado, você chegará no Earnings Yield. Ou então pegar o lucro esperado dividido pelo valor de mercado, ou seja, é o inverso do PL. E o Earnings Yield é a representatividade que o lucro tem em relação ao valor de mercado. E ele é o contrário do preço-lucro, já que quanto maior, melhor. Então, aqui 13,7 é o Earnings Yield, mas como a empresa não repassa todo o potencial que ela pode, então nós devemos pegar o payout e multiplicar pelo earnings yield. Assim nós acharemos o dividend yield projetado. Então, para o ano de 2025, eu calculo que a empresa irá distribuir 92% do lucro. Então, fazendo essa relação, nós temos um dividend yield de 12,6% projetado. Para ficar mais claro, 13,7 vezes 0,92, nós temos um dividend yield projetado para 2025 de 12,6%. Já para os demais anos, eu considerei um payout de 89%. E isso costuma ser a média da empresa se olharmos para uma janela de 10 anos. E para calcularmos o retorno implícito total, nós precisamos de outra componente, a taxa de crescimento. Então, aqui está as minhas estimativas de crescimento do lucro da empresa. E aqui eu fui conservador, já que a empresa tem apresentado um lucro crescente em 10% ao ano. Isso olhando para um período de 10 anos. Somente aqui para o ano de 2025, eu fiz a relação do lucro projetado em relação ao ano anterior. Então, eu cheguei nessa taxa de 16,3%. Os demais anos, eu fui conservador. Então, finalmente, se pegarmos aqui o dividend yield de 12,6% projetados e somar com a taxa de crescimento, temos o retorno implícito para 2025 de 28,9%. Além disso, aqui eu não considerei o reinvestimento de proventos. Se eu tivesse considerado, esse retorno seria ainda maior.
Então aqui eu considerei que você pegou, recebeu o provento, gastou ou alocou em outro ativo. Então aqui, se fosse considerado o retorno composto, ou seja, o reinvestimento de dividendos, esse retorno seria um pouco maior. Mais um ponto: para sabermos o retorno real, nós temos que considerar a inflação. Então, considerando uma inflação de 5,5 ao ano, 28,9 divididos por 100 mais 1, colocando o fator de proporção na frente, divididos por 1,055, menos 1 vezes 100. Nós temos um retorno real implícito de 22,2%. Nesse gráfico, nós podemos ver o que o investidor deve buscar, a assimetria. Observem aqui que hoje a BB Seguridade é cotada na casa dos R$ 35,00 e no ano de 2029 ela era cotada cerca de R$ 37, R$ 38,00 e o lucro ficava na casa de 6,5 bilhões. E hoje as projeções são perto de 9 bilhões. Então observem aqui a assimetria. Enquanto a cotação está até um pouco abaixo do que 2019, o lucro passou de 6,5 a 9 bilhões. Além disso, esse gráfico mostra o retorno total da BBSE, olhando para um período de 10 anos, e observem aqui que foi de 189,30%, enquanto a variação na cotação apenas foi de 28,16%. Então, fazendo uma conta aqui, 189,30 menos a variação de 28,16 divididos pelo retorno total 189,30. Temos 85% de retorno apenas oriundos dos dividendos. Então percebam aqui a relevância que tem o provento em relação ao retorno total da empresa. E como eu disse anteriormente, dividendo ele é um fato, ou seja, ele está caindo no seu bolso, enquanto a valorização é a opinião de mercado. A empresa pode estar indo bem, entregando bons resultados. Se o mercado não se animar, a cotação pode permanecer de lado ou até mesmo cair. Enquanto o dividendo está caindo no seu bolso, você está reinvestindo, comprando mais ações e o que você quiser fazer com eles. E agora, já finalizando, eu trouxe um gráfico que eu retirei do site Investidor 10, e aqui nós temos vários índices de comparação. O IDIV é o índice de dividendos da B3, e ele mostra o desempenho médio das empresas que se destacam pela remuneração aos acionistas, ou seja, empresas que pagam bons dividendos. E observem aqui que ele bateu IPCA, índice de Small Caps, IVVB11, que reflete a Bolsa Americana, o CDI, o IBOV e o índice de fundos imobiliários. E isso olhando para um período de 10 anos. Então, o longo prazo é o resultado do que nós fazemos consistentemente no curto prazo. Se você aloca o seu capital de maneira eficiente no curto prazo, você irá colher os frutos no longo. E para finalizar, essa é uma pequena parte da planilha A1 e, como eu disse, ela conta hoje com cerca de 40 empresas que têm as características para quem quer ter um portfólio de ações montado com boas empresas que são sólidas, têm histórico, pagam bons dividendos. Então aqui não é para você ter dor de cabeça. E além disso, eu estou sempre estudando e acompanhando o mercado. Então, se eu ver que faz sentido acrescentar mais empresas, eu irei acrescentar. E também se eu ver que alguma dessas empresas não estão entregando resultados consistentes, eu também poderei remover. Além disso, mesmo aqui nessa primeira aba, tem vários dados que não estão aparecendo aqui. Também tem o meu preço teto e a margem de segurança para cada empresa da planilha. Também tem o radar do dividendo inteligente, onde você pode antecipar os anúncios e comprar as ações em preços mais atrativos, já que quando uma empresa costuma anunciar um provento, tem uma correria para o papel, isso faz a ação disparar na cotação. Também tem o gerenciador A1, onde você pode baixar e cadastrar as suas ações. Assim você terá um controle da previsibilidade de quanto você irá receber de renda tanto anual quanto mensal. Também você irá ver o seu yield on cost, o retorno real descontado a inflação, o dividendo da carteira e também tem a renda projetada,
onde você pode cadastrar os proventos que você recebeu durante o ano e ter um controle total do recebimento de proventos e facilita até para a declaração do imposto de renda, além da calculadora dos juros compostos e um tutorial completo mostrando cada item da planilha. E mais um ponto, esse dividendo projetado por ação aqui já está líquido, ou seja, eu já descontei o imposto de renda em relação ao JCP. Então aqui é o que realmente poderá cair no seu bolso. E também, dentre todas essas empresas, estão as que eu invisto ou permanecem no meu radar. Se faz sentido para você, pode me chamar no WhatsApp ou no Telegram, eu deixarei os links na descrição que eu te enviarei um tutorial para você ver cada item. Então, investidor, comentei aí sobre a importância do yield on cost, preço médio, preço teto, o que nós realmente devemos focar. E como eu disse no começo do vídeo, o objetivo aqui desse canal é capacitar e educar você, investidor, para que você tome melhores decisões e não dependa da dica quente do influenciador. E também eu queria deixar uma mensagem nesse primeiro vídeo, porque afinal de contas nós não somos apenas compradores de ativos, nós somos investidores, somos estrategistas. A paciência e a disciplina devem ser as nossas virtudes, porque aqui nós estamos jogando o jogo longo. Se gostou, curta o vídeo, deixe um comentário na descrição e tamo junto.